Olá, meus irmãos. Eu quero ler com vocês na primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 2, apenas os versos 1 e 2. Porque vós, irmãos, sabeis pessoalmente que a nossa estada entre vós não se tornou infrutífera, mas apesar de maltratados e ultrajados em Filipos, como é do vosso conhecimento, tivemos ousada confiança em nosso Deus para vos anunciar o Evangelho de Deus em meio a muita luta. Amém. Meus irmãos, quando eu era criança, talvez aí com meus 10, 11 anos, passava um seriado na televisão, Celso, Record, e como esse seriado foi longo nos Estados Unidos, eu não sei quantos anos ele passou aqui no Brasil, que foi um seriado de 5 temporadas. E eu pouco assisti, eu não me lembro bem de ter assistido uma série inteira, ou, aliás, um episódio inteiro, porque eu acho que, em parte desse período, eu não tinha televisão em casa, a televisão na época era uma coisa muito cara, e no meu quarteirão ali, eu acho que pouca gente tinha, pouquíssimas. E também, eu acho que o filme passava um pouco tarde, e eu não assistia. Eu não me lembro os detalhes disso. Mas essa série Combate fez muito sucesso nos Estados Unidos, parece-me que no Brasil também, e é uma série que ela ganhou prêmios e ela é diferenciada porque ela enfoca não tanto numa propaganda a respeito dos Estados Unidos, é claro que embora haja isso também, os heróis são americanos, as invasões interplanetárias de alienígenas sempre nos Estados Unidos, isso é muito comum, e os campeonatos de karatê acabam sendo nos Estados Unidos e o campeão mundial está por lá também. Isso é natural. É natural. E aqui não vai nenhuma crítica, isso aí é assim mesmo, e eu fui criado vendo esses filmes, até me divirto observando essa perspectiva, que é claro que na infância não tínhamos. Mas, voltando ao filme Combate, ele é um pouco diferente porque ele trata de conflitos, das batalhas pessoais do soldado pelotão, né, do pelotão, e isso em incursão na França, já já quase no final da Segunda Guerra Mundial, 44, por aí, 1944, após a invasão da Normandia no dia D. No dia D. E a invasão da Normandia pelos aliados é tido como o dia da vitória, né? E, de fato, ali foi um momento crucial para o final, muito crucial para o final da Segunda Guerra Mundial. Aqueles momentos cruciais que ficam marcados na história. Então, o filme se desenvolve aí no interior da França, com esse pelotão e seus conflitos. E o título do filme em inglês também é Combate, ou seja, combate, a tradução foi literal, literal. Não há preocupação de modificar, não precisou disso. Bom, por que me ocorreu isso? Me ocorreu esse fato do combate, porque eu estava em minha devocional lendo aqui, no verso 2, para vos anunciar o Evangelho de Deus em meio a muita luta. Luta aqui pode ser oposição e combate. Uma tradução muito repetida é combate. Combate. Paulo fala que combati o bom combate, ele fala sobre combater o bom combate da fé. Em Hebreus 12 fala sobre o combate também. Ele fala aos filipenses do combate, da luta que os filipenses tinham, que ele também enfrentava. Era uma oposição, lutas, não especifica necessariamente lutas externas ou internas, eu creio que na maioria das vezes externas, mas nada impede de ter lutas internas. E eu lembrei do filme por causa dessa questão do combate e da luta, e porque o filme trata de pequenas missões, vamos dizer assim,
após o suposto dia da vitória. Isso me fez pensar, voltando daqui a pouco ao contexto do escrito de Paulo, que nós pensamos que a chamada para o ministério, ou se quisermos tomar um campo mais amplo, a chamada da vida cristã, ou para a vida cristã, ela se dá de uma forma definitiva e que resolve todos os nossos problemas e que agora, sim, nós estamos em paz. É claro que a chamada da vida cristã começa por uma chamada de paz, pela nossa reconciliação com Deus, sem dúvida. Mas agora há uma progressão em nossa vida e muitas vezes agora é que o nosso combate se configura. E no ministério não é diferente. Nós vemos apenas, quando somos muito jovens, o que aparece. O pastor pregando, dando estudos. Alguns jovens, né, como é interessante, quando você é jovem, pelo menos no meu tempo de jovem era assim, você ia pregar em uma igreja, dar estudo, e sempre aqui ou ali apareceu um jovem também que se sentia chamado para o ministério, ele queria ser como você no sentido de um seminarista, ele achava aquilo bom, e muitos eram chamados mesmo, não estou dizendo que estavam iludidos, mas era o fascínio de um jovem de 20 e poucos anos ali, pregando, dando estudo, se ele fosse solteiro, talvez rodeado de meninas, conversando com ele, né? E algumas brigando por ele, né? Dizendo ele é seu, ele é seu. Então havia essas questões que talvez fascinassem. Mas não tinha ideia do combate, mas isso não dá para antecipar mesmo. É igual eu falo com meus alunos, olha, vocês vão sentir saudade do seminário, porque isso aqui é moleza. E eles acham que é natural, que eu também achava, que estamos no ápice do desespero em meio a tantas leituras, embora eu já não se lê tanto, mas em meio a tantas leituras, exegeses, análises críticas, sermão de prova, depois a monografia, resumos de livros. Então, é uma vida dura. É uma vida dura quando o seminário é sério. Mas isso vai gerar saudade depois, porque a luta vai começar depois mesmo, coisas muito mais intensas. E a nossa nota não sai tão rápido, né? Porque você se sente humanamente meio sozinho e tem que tomar decisões, e nem sempre você está seguro de todas as suas decisões. Né? Como fazer um trabalho, fazer um seminário, né? Tem que dar uma aula e, de repente, vem a nota do professor daqui a algumas semanas e diz, fui bem, graças a Deus, olha, não fui tão bem, etc. Mas você tem um resultado. Aqui a coisa é muito mais ampla e as avaliações não são tão imediatas que chegam a nós e nós vamos caminhando e tentando fazer o melhor. O apóstolo Paulo, ele, no contexto da carta, quer dizer, voltando um pouco mais, mas voltando ao ponto em que ele fala de Filipos. Ele fala de Filipos. O fato, meus irmãos, que ele diz que ele foi maltratado em Filipos, como é do vosso conhecimento, tivemos ousada a confiança em nosso Deus para vos anunciar o Evangelho de Deus. Percebam, Paulo não pretendia Filipos, como nós sabemos. Deus o envia para lá por meio do seu Espírito. Ele prega o Evangelho, ele é preso, depois é liberto, ele sai da cidade, pode ir embora, deixa a congregação ali, mas ele foi preso. É uma profunda humilhação. Ele teve que deixar a cidade, era mais seguro fazer isto, mesmo tendo sido liberto, não porque não havia, vamos dizer assim, consideraram ele um homem preso injustamente, mas porque ele era cidadão romano. Então a questão era essa. Ele era um cidadão romano, tanto fazia ser Paulo como qualquer outra pessoa.
talvez até de uma índole ambígua, mas era um cidadão romano, então ficaram atemorizados e as autoridades relaxaram a sua prisão. Mas o que ele fez depois disso? Então ele foi para Tessalônica e pregou o evangelho, em meio a muita luta, algo agonizante, a um combate. Ele não desistiu. Mas ele podia dizer: Deus, eu não queria ir para eu não queria ir para Filipos, eu não queria seguir esse rumo aqui, eu queria ir para Bitínia, o senhor me manda para cá para enfrentar isso? Os irmãos percebam que o chamado de Deus para a vida cristã, para o ministério, eu estou juntando isso apenas para falar de chamado. A vocação ministerial é específica, mas Deus chama para o ministério aqueles que foram chamados de forma definitiva para a vida cristã. Então, o chamado de Deus não significa não ter oposição. O chamado de Deus para o ministério não significa que agora eu atendi o chamado de Deus e pronto, acabou-se. Agora eu posso romper em fé. Posso romper em fé porque não tem problemas. Não, Paulo atendeu a Deus e teve problemas. Se ele não tivesse atendido e tivesse problemas, seria mais fácil, dentro desse behaviorismo espiritual, falar, é porque ele não obedeceu. Mas aqui ele obedeceu. Mas ele prosseguiu. Essa é uma questão interessante. Ele não perdeu a dimensão da sua missão de anunciar o evangelho. E ele foi anunciar não as suas experiências, o seu sentir, que parece muitas vezes que é uma reserva espiritual que temos, que são nossos sentimentos, essa reserva, que não foi contaminada pelo pecado. A depravação total não atinge essa parte e a gente gosta de contar experiências. Ele apenas mencionou isso, olha, mas apesar de maltratados e ultrajados em Filipos, como é do vosso conhecimento, tivemos ousada confiança em anunciar o evangelho. Quando ele conta isto, ele está ao mesmo tempo relembrando a origem do evangelho, que é recente, entre a estada de Paulo e esta carta não tem muitos anos, e ao mesmo tempo os encoraja, mesmo em meio aos combates, às oposições, às perseguições, continuarem a caminhada cristã. Meus irmãos, nós muitas vezes tomamos decisões que nós não temos certeza absoluta. Não há um texto bíblico dizendo para nós: mude de cidade, mude de emprego, volte a estudar, diminua um pouco as suas atividades. Qual curso que eu vou fazer? Não há um texto bíblico para isso. Pode ser que nós verifiquemos ou percebamos elementos contraditórios naquilo que estamos fazendo e observamos que é antibíblico. E sim, temos que corrigir. É óbvio isso. Mas nas nossas decisões cotidianas, as pequenas decisões que tomamos, e algumas grandes também, nós nem sempre temos clareza quanto a isso. E seguir um caminho correto não significa que tudo vai dar certo o tempo todo. E aí nos deparamos com uma questão que eu sempre estou voltando a ela: a perseverança e a teimosia, distinguir uma coisa da outra. Paulo foi perseguido, ultrajado, ofendido, humilhado. Mas Deus me chamou? Bom, não é mais aqui? Bom, cumpri a missão. Prossigamos nossa rota. E foi para Tessalônica. E lá ele foi perseguido também. Teve que fugir. Vai para Bereia. Oh, que beleza, Bereia. Os judeus de Tessalônica vão atrás, até ele chegar em Atenas e depois em Corinto. O fato, meus irmãos, é que ele tinha uma convicção do chamado de Deus. Deus nos chama para fazer parte do seu povo. As oposições virão. Não pensemos que o dia D foi a nossa conversão e que não há mais combate. Os combates continuam, em níveis diferentes, mas continuarão. Mas nós temos a
presença de Deus conosco, nós somos selados com o Santo Espírito da promessa. E em nosso ministério, nós somos chamados por Deus. Devemos buscar sempre a orientação de Deus, agir com integridade. Sem dúvida surgirão incompreensões, frustrações, oposição. E, como eu falei no início, as lutas podem ser também internas. Nós vamos enfrentar lutas internas. E você pode não falar, mas você enfrenta lutas internas. Eu sei que hoje é difícil falar isso, porque a formação nossa, mesmo dentro das igrejas, se aproxima muito da mentalidade odierna. Então, o evangelho é anunciado sempre com as cores da moda. Só que a gente não percebe, isso é extremamente sutil. E numa época de sensibilidade, né? A época de homens Christian Ralph, né? Sensível demais, só alguém que chora, ou que ama, sei lá o que eles fazem. Então, chorando para cá, chorando para lá. As amarguras, botam um violino ao fundo, alguém tocando. Não havia espaço para isso. Fomos maltratados, ultrajados. Temos lutas, nós prosseguimos. Então, nós temos que prosseguir em nossa tarefa, em nossa missão, e Deus mesmo nos conforta. Deus mesmo nos consola. Isso não significa que Deus não poderá e certamente fará. Muitas vezes, colocando pessoas em nosso caminho para nos ajudar, para nos consolar, e às vezes nem elas terão a dimensão que assim fizeram apenas com a sua presença. Mas Deus, que nos chama, providencia os meios, e Ele nos capacita, pela sua graça, a continuar anunciando o Evangelho. Tivemos ousada confiança em nosso Deus, não em nossa capacidade, para vos anunciar o Evangelho de Deus em meio a muita luta. Há lutas? Continuemos o nosso trabalho. Nos fortaleçamos em Deus, não em nossa capacidade, ou em nossa força, ou em nossa virilidade, mas em Deus. E Ele haverá de levar a bom termo aquilo para o que Ele mesmo nos chamou. Que Deus nos abençoe, nos fortaleça e nos guarde. Amém.